Bom, então vamos dar início ao último dia da 12ª Semana Jurídica da OAB, da subseção da OAB de Americana. Eu quero aqui desejar, concluindo, o último dia, primeiramente agradecer imensamente aí a doutora Stefane Paula, que muito nos honra estar nessa palestra que foi aí escolhida a dedo por essas meninas da Comissão de Cultura, encabeçada aí pela doutora Tuane. Nós temos aqui a Jéssica, a Paola também, a Thalma. Também tem as outras meninas que não puderam estar, né? A Catriane e a... Esqueci o nome dela. Bruna. A Bruna, isso, a Bruninha. Lembrava, não estava faltando o nome. E que fizeram, doutora, essas meninas, posso dizer, estou hoje assim muito lisonjeado. Primeiro, pela presença de uma palestrante mulher. Mas eu vejo que nessa sala aqui só tem eu de homem, né? Então, isso demonstra só o quê? Que as mulheres estão tomando poder, elas estão com seu empoderamento, né? A cada dia mais, alcançando o seu devido lugar, né? Porque ainda existe muito preconceitos com isso, mas aqui na OAB de Americana a gente pode dizer que somos privilegiados. Tenho aqui a presença da minha diretora, secretária-geral, doutora Cláudia, uma exímia secretária, e a doutora Sara também, nossa secretária adjunta também, que é uma exímia secretária adjunta, como a doutora falou, sabe que dá muito trabalho. E eu sou muito honrado de trabalhar com elas, e falo também, né, deixando de dizer, em nome do nosso presidente, doutor Rafael de Castro Garcia, que infelizmente hoje ele não pôde estar presente aqui, mas pediu para que eu lhe franqueasse um abraço aí, um agradecimento enorme pela sua presença aqui. E também faltou o doutor Fabiano, que é o nosso diretor tesoureiro, que também teve um problema profissional e também não está presente. Só falando um pouquinho dos nossos colegas que estão nos assistindo aqui, sempre o nosso companheiro de carteirinha aqui, o doutor Aparecido Berlanga, vários colegas, a Sônia Bazana está aí, a Gislaine, enfim. Muito nos honra todos estarem aqui, e teremos aqui um fechamento com chave de ouro, né? Porque vamos falar de marketing jurídico, um tema muito palpitante, que sempre foi um dogma na nossa profissão, né? A linha tênue entre o mercantilismo ou não, né? E é isso. Tuane, tem a palavra, doutora, muito obrigado. Obrigada, Melford. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui com mais um dia, nosso último dia da Semana Jurídica, nossa última Semana Jurídica nessa gestão. Eu, como presidente da Comissão de Cultura, só tenho a agradecer a vocês, agradecer a minha comissão, essas mulheres que estão aqui, me acompanham desde o primeiro ano de gestão, e sem vocês, eu friso isso todas as vezes, sem vocês eu não conseguiria fazer metade do que foi feito. Então, eu quero muito agradecer a Thalma, agradecer a Jéssica, agradecer a Paola, agradecer a Catriane e a Bruna, que não estão presentes aqui hoje, mas justificaram a sua presença. Então, minha eterna gratidão para vocês, menina. E, claro, não poderia deixar de agradecer à diretoria por toda a confiança que vocês depositaram em nós durante todos esses 3 anos de gestão. Temos ainda um restinho, né, de gestão, mas queria agradecer na pessoa do Dr. Melford. Muito, muito obrigado mesmo. E vou passar uns recados antes de falar da doutora Stefane. A doutora Stefane vai utilizar um material hoje na nossa palestra, e ela vai disponibilizar esse material para nós. Então, eu peço que as pessoas que tiverem interesse em ter acesso a esse material, que elas deixem aqui no bate-papo o e-mail, que a gente vai estar encaminhando para vocês esse material. E como todos os dias, o certificado de participação também
será emitido através do formulário que nós vamos disponibilizar aqui no bate-papo, tá? Então, é só ficar de olho no bate-papo que a gente vai mandar o link e mandem os e-mails quem quiser ter acesso ao material. E agora eu não poderia deixar de falar, expressar a minha gratidão e a minha alegria em estar trazendo a doutora Stephanie. Eu sou fã dela, sou seguidora dela. Então, para mim, foi fiquei muito feliz quando a doutora disse que tinha disponibilidade, que aceitaria o nosso convite de estar vindo aqui conversar com a gente sobre marketing jurídico. E eu vou apresentar a doutora Stephanie para vocês. A doutora Stephanie ela é advogada, atuante na área de Direito do Trabalho, consultora jurídica, graduada em Direito pela Universidade de Cuiabá, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes e diretora da Comissão do Direito da Mulher pela OAB do Mato Grosso. Doutora Stephanie, muito obrigada pela presença e a palavra está com a senhora. Gente, que honra! Olha, toda vez que eu vou palestrar na OAB, eu me sinto muito em casa, porque... Não, vamos fazer os devidos cumprimentos, né? Primeiro, quero cumprimentar, na presença do Dr. Melford e da doutora Toane, o convite por estar aqui, viu? Parabéns pelo evento. Voltando ao que eu estava falando, eu me sinto muito honrada toda vez que eu estou dentro de uma OAB, porque eu me sinto em casa. Então, me sinto pertencida a essa instituição que tanto luta, né, por nós, advogados. Não é puxando sardinha, porque eu sou diretora de comissão, mas é porque a gente trabalha muito duro. Então, obrigada por todos que estão aqui nesse último dia. Parabéns aí pela gestão de vocês. Eu tenho certeza que esse assunto que vai ser falado hoje vai poder agregar um pouco para esses advogados e eu espero poder contribuir com esse tema também. Tá? Como a doutora Tuane falou, eu tenho material de apoio que vai ser disponibilizado no final e eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora para a gente dar início à nossa palestra. Tenho certeza que a vida de vocês não vai ser a mesma, porque eu instigo muito tá, os advogados a virem para o marketing. Eu quero que cada vez mais isso seja implementado dentro dos escritórios. Eu costumo falar tanto nas minhas redes sociais quanto nas minhas palestras que o marketing não é uma tendência, é um novo modelo da advocacia. Então, eu sempre gosto de iniciar a minha palestra dizendo que vocês estão sendo bem-vindos agora à nova advocacia. Não que a advocacia tradicional morreu, tá, gente? Mas nós estamos encaminhando para uma coisa muito diferente, que nunca se imaginou viver como antes dentro da advocacia, e que é uma honra para mim estudar sobre esse assunto e falar sobre isso, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo, né? Então, o assunto de hoje é um assunto que todos os advogados gostam de falar, marketing jurídico. Gente, eu amo esse assunto. Mas antes da gente vir falando um pouquinho sobre o que é o marketing, e eu, de fato, quis trazer exemplos reais para vocês, uma pessoa que está assistindo essa palestra hoje, que é amanhã ou até mesmo agora criar o seu perfil, vai conseguir fazer a partir de todo o movimento que eu vou explicar aqui para vocês. Mas eu quero explicar rapidamente para quem não sabe o que é o marketing jurídico. Então, em palavras assim bem breves, o marketing jurídico nada mais é do que um conjunto de estratégia para poder promover o seu escritório e alcançar melhores resultados no mercado. Ontem eu estava em Sinop, no interior aqui do Mato Grosso, e nós participávamos de um evento lá, né? E eu falei um pouco sobre valorização de honorários. E é muito engraçado que antes existia-se uma estigma muito forte em relação a gente fazer a divulgação do nosso trabalho, né? Na realidade, a publicidade, ela sempre foi permitida pelo Código de Ética, observado todos os parâmetros limitadores, né? Isso, com o novo provimento, isso veio só, de uma certa forma, refinar e dar os limites, né? E também liberdades para os advogados, mas é muito legal tudo que a gente faz, mas acima de tudo, né? O direito não é um negócio, mas o nosso escritório é. Então, o marketing ele veio para a gente poder, de fato, poder romper a barreira geográfica do nosso escritório, eu poder, como uma advogada, uma jovem advogada de Cuiabá, prospectar um cliente de São Paulo, prospectar um cliente de Minas Gerais. E hoje, com o avanço da internet, o marketing jurídico, que é esse conjunto de estratégias, da qual eu vou falar mais para frente, ele vem exatamente para poder nos colocar no mercado, para poder elevar a nossa autoridade quanto profissional. Então, por que você deve criar conteúdo? Na verdade, o marketing, essas estratégias, elas só são possíveis
se você fizer uma criação de conteúdo. E aqui eu estou falando de rede social, tá, gente? Eu não estou falando de site através de Google Ads, de nada disso. Eu estou falando de rede social. Então, o conteúdo, ele é, como nós costumamos falar dentro do marketing, ele tem um tipo de sistemática que ele vai atrair esse cliente. Então, quando eu enxerguei a possibilidade dentro do marketing jurídico, há 3 anos atrás, eu entendi que isso ia dar alguma coisa para mim, mas eu não sabia o quê. Né? Depois que nós viemos aprimorando todo o estudo do marketing, principalmente voltado para a seara jurídica, onde a gente tinha as nossas próprias particularidades, e o embalde marketing, que a gente costuma falar que é o marketing de atração, ele acontece com esse magnetismo da gente produzir um conteúdo, o cliente se interessar por aquele conteúdo e ali perceber uma autoridade na nossa fala, perceber um valor do nosso trabalho. Então, esse conteúdo nada mais é do que uma amostra de qual tipo de profissional que você é no mercado, de qual nicho que você atua, né? Qual bandeira que você defende. Então, esse o porquê criar conteúdo ele tem que ser desmistificado porque ele vem para quebrar objeções do nosso cliente, que objeções nada mais é do que o fator impeditivo da contratação, tá certo? Gerar valor para o seu escritório, ele eleva a sua autoridade, a produção de conteúdo é uma validação social, porque você, quanto advogado, vai estar falando sobre um tema que você domina, então ali vai mostrar a nível, qual que é a expertise que você tem, qual que é a forma como você conduz, né, dentro do seu escritório aquele determinado problema. Isso gera também uma reciprocidade social. Então, você entrega um pouco do trabalho que você desenvolve. Sabe quando você faz o juramento lá no púlpito da OAB, que você diz que você vai promover, de fato, você vai servir a sociedade como um operador do direito, então você gera esse gatilho de reciprocidade para quem consome esse conteúdo informativo e também isca digital. Quando eu falo de isca digital, é porque, de fato, hoje, com o novo provimento, que, para mim, nós caminhamos aí 10 anos, né? Eu não esperava, de fato, que a OAB ia passar muitas coisas a qual passaram. E uma das coisas que ficou muito claro no provimento é que a OAB entendeu que nós criamos conteúdo para prospectar cliente. Então, aquele caráter subjetivo de assim, eu vou criar só conteúdo, mas o meu interesse por trás não é de prospectar. Não, a OAB disse, não pode. Inclusive, hoje, no novo provimento, existe lá a dinâmica, né? Explicando que o marketing de conteúdo nada mais é do que você promover esses conteúdos com o fim de você atingir ou não um número de pessoas indeterminadas ou não determinadas através do tráfego pago, que é a última coisa que eu vou falar para vocês no final da nossa palestra. Então, esse o porquê de criar conteúdo é por causa dessa lista de elementos que eu coloquei aqui para você e porque é através do conteúdo que o movimento acontece, tá? É mais ou menos assim, ó. O que acontece no offline na advocacia tradicional? Existe esse marketing de indicação, né? Que é uma pessoa, você resolveu esse problema, que indicou você para fulano, que indicou para ciclano. No online, o marketing de atração é através do conteúdo. É o seu conteúdo que chama o cliente. Por isso que é extremamente importante a sua produção de conteúdo, tá? O processo de conversão dentro da rede social, ele pode acontecer sem o conteúdo? Gente, de maneira muito remota, porque até para a gente verificar um processo de conclusão do cliente que nos contrata pela rede social, dizem as pesquisas que 3% das pessoas estão 100% preparadas para poder contratar um profissional pela internet. Aí pensa só você é o advogado aí de São Paulo, né? Está lá, abriu sua rede social, colocou um pouco sobre você, e você concorda comigo que o nosso elo de advogado e cliente é de confiança, né? Como que a pessoa vai confiar em você se ela nem te conhece? Ela não sabe do que você é capaz, ela não sabe como você pode resolver aquele problema, ela não sabe se você tem um escritório, se você tem uma solidez, se você tem uma estrutura, o tempo de carreira que você tem. Então, é muito difícil ela entregar aquele bem da vida na mão de uma pessoa que ela não conhece. E é através da produção de conteúdo que ela vai te conhecendo, vai entendendo um pouco o que você resolve, e aí, através desse aprimoramento de relacionamento, é que ela vai poder te contratar, tá bom? Aqui, gente, como eu falei que essa nossa palestra ia ser bem prática, que eu sei que é o que as pessoas querem,
Eu vou explicar para vocês quem pode te contratar no digital. Você tem que entender que no digital existem 5 tipos de clientes que podem te contratar. Então, você tem que observar primeiro os níveis desse cliente para você entender aonde cada pessoa está em qualquer momento. Por quê? Porque se você não verifica os tipos de clientes de pessoas que podem te contratar, você descarta aquelas pessoas que estão próximas de você. Por exemplo, aqui dentro desse gráfico que eu expliquei para vocês, tem pessoas que te conhecem e confiam no seu trabalho. Então, são pessoas que estão mais próximas de você, que é o quê? Seus amigos, né? Amigos de amigos, são pessoas que estão dentro do seu ciclo. E muitas vezes a gente tem aquela coisa, né? Nossa, não advoga para parente, não advoga para amigo. Gente, não, eles são os seus primeiros clientes. Quem é jovem advogado sabe desse movimento. Os primeiros clientes, quase 90% das vezes, vêm das pessoas que estão próximas a você. Por quê? Porque ela conhece você e ela confia no seu trabalho, mesmo que você acabou de formar. Por quê? Por causa da pessoa, da sua pessoa. Então, ela quer te dar esse voto. Então, você pode ganhar dinheiro, sim, com essa pessoa. E, geralmente, quando um advogado começa um movimento de produção de conteúdo, ele faz a conversão, muitas vezes, do perfil dele pessoal para profissional, e aquele número de pessoas que já seguem ele ali podem ser possíveis clientes. Então, é esse movimento que vocês têm que enxergar, um movimento estratégico. Lembra que eu falei lá atrás? Que é um conjunto de estratégia? Então, vocês têm que pensar a partir desse pressuposto que pessoas que estão próximas a você podem ser seus clientes, seu possível cliente, tá? Então, tem pessoas que te conhecem, sabem que você advoga e qual é o seu nicho. Então, qual que é a diferença desse segundo cliente para o primeiro? Que essa pessoa que te conhece, sabe que você advoga e qual é o seu nicho, falta nela o elo da confiança. E é através da produção de conteúdo que você vai quebrar essas objeções. Ela pode até conhecer você, saber que você advoga, qual é o seu nicho, mas ela vai ficar com aquela questão assim, nossa, será que a Tuane ela tem capacidade para poder advogar aqui para minha empresa? Não sei. Né? Então, eu não dou tão esse voto de confiança para ela, que geralmente são os nossos colegas, as pessoas que nos conhecem, sabem um pouco da nossa vida, mas não confiam na gente num nível a ponto de poder entregar aquele bem da vida que a gente almeja defender, tá? Tem o terceiro tipo de cliente, são pessoas que te conhecem, sabe que você advoga, mas não conhece sua expertise. Tipo um colega seu, vamos colocar aqui, um colega do seu colega, sabe? Aquela pessoa que conhece a Tuane, sabe até que ela é advogada, mas não tem nem ideia qual que é o nicho dela, o diferencial dentro do mercado. Então, ele ainda está um pouco mais frio. Pode ver, é como se fosse, se existissem 5 camadas, eu estou começando de dentro para fora. Quanto mais longe, mais frio, mais objeção, mais distante de te contratar, tá? É mais ou menos esse movimento aqui que eu estou fazendo com vocês. A gente tem esse quarto tipo de cliente, que são pessoas que te conhecem, mas não sabem o que você faz. Sabe aquela pessoa que está todo dia na sua academia? Você passa assim por ela, ela até sabe quem é você, sabe o seu nome, mas ela nunca imaginou na vida que você era advogada. Ela nunca pensou que você, de fato, exercia aquela profissão. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Dentro do meu curso, geralmente eu falo para os meus alunos de mentoria, eu falo assim, tá, vem cá, mas seu vizinho sabe que você é advogado? Cri. Muitas vezes nem o vizinho dele, uma pessoa que mora colada na sua casa, sabe de fato que você advoga. E, gente, quando você presta serviço, qualquer pessoa pode ser o seu cliente, tá? A conclusão final disso aqui é que qualquer pessoa pode ser seu cliente. E como você vai estreitar um relacionamento, por exemplo, com o seu vizinho? É através da rede social, entende? É ele tirar aquele estigma de a minha vizinha Stephanie para a minha vizinha advogada, uma profissional competente que pode me ajudar com um problema quando eu tiver, tá? E a gente tem um quinto nível de clientes, que são pessoas que não nos conhecem, que é onde os advogados mais querem atingir, né? Eles falam, nossa, vou entrar na rede social e vou querer cliente em São Paulo, Minas. É possível? Eu já advoguei em 9 estados, eu tenho 3 anos e meio da advocacia, né? Tem há 1 ano só que eu falo de marketing de maneira filtrada no meu perfil. E esse movimento eu vi acontecer na minha vida, então por isso que eu acredito 1001% nisso, né? Porque eu sou a prova viva disso, de que funciona. Então eu sempre quis, de fato, porque a gente tem esse tipo de vontade de querer advogar para fora, de querer ter um reconhecimento a nível nacional.
Então, como a gente quer pegar clientes que não nos conhecem, eles estão aqui bem longe da gente, né? Se a gente for parar para pensar em níveis, eles estão bem longe. Então, por isso que o conteúdo é extremamente importante, porque dia após dia você precisa conquistar aquele cliente, você precisa fazer aquele cliente tomar a iniciativa de vir e consumir o seu conteúdo. Por isso que esse movimento da rede social, ele é extremamente valoroso, ele aumenta o valor da percepção que o cliente tem de você, mas ele também não é fácil. Por quê? Porque, de fato, você precisa fazer com que esse cliente confie em você, tá? Não ser fácil é diferente de não ser possível, tá, gente? Vamos, por favor, uma coisa é diferente da outra. E se você quer começar hoje na rede social, eu até tinha deixado essa hashtag aqui, mas foi porque de uma jornada que eu promovi há uns tempos atrás, e a gente fazia uma brincadeira lá na jornada. Por quê? Porque tem geralmente 2 tipos de advogado que produz conteúdo. Um que é o nômade e o outro que é o pé no chão. Esse nômade é aquele advogado que não sabe o que quer. Cada hora ele quer alguma coisa. Aí ele começa o perfil dele, fecha, aí ele muda de nicho, aí uma hora ele está falando de previdenciário, depois ele já mudou de trabalhista. É aquela pessoa que fica passeando, sabe? Não consegue ter uma constância dentro da rede social. E a gente tem aquele advogado geralmente pé no chão, que é aquele advogado que começa com mais segurança, entendendo que são degraus, né? De fato, o que eu estou apresentando para vocês, eu não sei nem que nível de consciência que vocês têm sobre isso. Então, para muitas pessoas, isso pode ser o básico, mas para muitas, isso pode estar sendo uma coisa muito difícil. E eu não quero que você olhe a explicação que eu estou dando aqui nessa palestra como uma coisa difícil, mas como uma coisa possível de se fazer, tá? Então, se você quer começar hoje, por onde você começa? Você primeiro tem que criar o seu perfil. Ah, Stephanie, jura? Juro. Você precisa ou criar o seu perfil, ou você precisa converter o seu perfil. Qual é a diferença dos dois? Se você fizer uma criação de um perfil do zero, você vai ter que ter uma produção de conteúdo mais ativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter que encher o seu perfil de conteúdo. Porque pensa só, o consumidor de uma rede social, gente, e antes de mais nada, para com essa história de que seu cliente não está na rede social, tá? É mais de não sei quantos bilhões de usuários no Brasil. Muda, o meu cliente está na rede social para aonde o meu cliente está, qual estratégia eu posso aplicar, de que forma eu posso me destacar, com quem eu posso criar relacionamentos para poder a minha produção de conteúdo alcançar mais pessoas, vai atrás de aprender a tráfego pago e anúncios, que hoje é essa colher de chá, e esse presente que a OAB nos deu. Então, eu acredito que a gente está no melhor momento para se ganhar dinheiro, de verdade. Dentro da rede social, eu falo isso com absoluta certeza. Então, quando você for criar o seu perfil, você precisa fazer essa decisão de converter o seu perfil pessoal para profissional ou criar um do zero. Qual é o melhor? O melhor, eu sempre digo que é aonde você tem mais público. Então, se você já tem um perfil pessoal, que você já tenham pessoas que estejam ali naquele nível de clientes que eu coloquei para você, é melhor que você faça a conversão, né? Qual é o contra de você fazer a conversão? É que eu recomendo que você arquive algumas fotos que te abone, sabe a idoneidade moral que a gente tem que ter como requisito para poder ter a nossa carteira da Ordem dos Advogados do Brasil? Então, não é que você tem que olhar dessa forma tão criteriosa, mas você tem que pensar que a sua rede social ela vai ser um reflexo de qual tipo de profissional que você é. Então, é extremamente importante que, por exemplo, uma foto sua na balada bêbada caindo com as amigas não esteja na sua rede social, se você for fazer essa conversão. Porque aqui eu estou falando para advogados, tem só advogados nessa sala. Eu sei que vocês têm vidas, então muitas são mães, esposas, avós, namoradas. Só que, acima de tudo, a gente é tudo isso, eu sei, mas você vai estar usando o seu perfil como profissional. Então, muitas coisas você tem que ter essa sensibilidade de entender que o seu cliente pode ser que isso tire um pouco aquele pensamento, né? Até de que você seja capacitada para resolver aquele problema. Então, o maior contra de tudo isso, eu acredito que são os arquivamentos das fotos que vocês vão ter que fazer ali dentro do seu perfil pessoal. Mas eu acredito que essa é a melhor estratégia, tá bom? Para você atingir aqueles níveis de clientes que eu falei. O perfil também precisa ser público, tá? Porque o nosso objetivo é prospectar cliente, não guardar um segredo. Então, eu não entendo os advogados que querem prospectar cliente com um perfil fechado. Gente, a vitrine, que é o nosso cliente, desculpa, que é o nosso perfil, ela precisa estar aberta.
Porque todos os dias vão passear visitantes no seu perfil. Se ele está fechado, não faz sentido nenhum você fazer uma produção de conteúdo, tá certo? O segundo passo é você organizar o seu escritório virtual. Então, no próximo slide, eu explico um pouco o checklist do que você tem que fazer. Então, se o cliente, você vai se reunir com o seu cliente no seu escritório, eu tenho certeza que você pelo menos organiza o seu escritório. Assim é o seu escritório virtual. A sua rede social, ela precisa de fato demonstrar um pouco como você é no offline, como é a sua advocacia no offline. Então, não tem como você querer que o cliente adivinhe alguma coisa. Por exemplo, tem alunas minhas que querem que o cliente faça, elas querem que os clientes venham educados para pagar uma consulta. Como que o cliente vai saber que você cobra consulta se você nem explicou, se ele não tem nem ideia do que você faz? Da mesma forma que muitas vezes você quer atingir um tipo de público, que é a terceira dica que eu dou para vocês, e você está falando sobre outro assunto. Então, a sua especialização maior ali, onde você tem domínio, a sua expertise está voltada para trabalhista, mas o seu conteúdo você está falando de direito de família. Então, é uma coisa que não vai estar alinhada com a outra. Então, é extremamente importante que tenha essa organização de biografia, destaque, a foto do seu perfil, os seus posts no seu feed e também os stories, tá bom? É importante que você busque o seu público-alvo. Então, aqui, eu sei que algumas pessoas que têm um nível mediano de marketing sabem, né? Que quando você fala com todo mundo, você, além de diminuir a sua percepção de valor, você faz com que as pessoas, elas não entendam de fato com o que você domina, o que você resolve, e também você não consegue ser assertivo na sua produção de conteúdo. O que eu estou querendo dizer com isso, Stephanie? Geralmente, como eu estou falando aqui para interior, pode ser que vocês entendam mais isso, né? Quando eu vou advogar interior, é muito assim, é como se eu tivesse que escolher um lado, né? Eu faço trabalhista empresarial aqui na minha cidade. Se eu advogasse no interior e eu quisesse fazer algum processo para o empregado, ninguém da cidade, eu já estaria queimada na cidade, aqui no interior é assim. Eu não sei como que é aí, mas aqui você precisa escolher um lado. Ou você está do lado da empresa, ou você está do lado do funcionário. Stephanie, na rede social existe esse mesmo movimento? Eu falo para vocês que sim. Por quê? Porque é muito mais fácil de vocês se conectarem com esse público-alvo. O público-alvo nada mais é do que um segmento do mercado. É uma escolha do público que você quer atingir. O mercado está aqui, bem grandão, né? O público-alvo são pessoas aqui que têm esse interesse em comum e que você quer produzir conteúdo para atrair essas pessoas. E isso nunca foi proibido dentro do Código de Ética, porque nós já fazemos isso na nossa advocacia. Antes das pessoas abrirem os escritórios, existe um estudo de mercado feito dentro dos próprios escritórios para poder saber, olha, a gente vai atuar em que área? Empresarial? A gente quer atingir pessoas de pequena empresa, grande empresa? Qual que é o faturamento? Entende? Então, isso aí é uma estratégia que você vai criar também na sua produção de conteúdo. Falando um pouco mais do checklist do perfil jurídico, eu trouxe um exemplo de uma aluna minha aqui para vocês, para que vocês consigam entender o que é um perfil profissional, tá? O perfil dela não é um perfil institucional, que é aquele perfil onde tem logo, que tem o nome do escritório, que tem um caráter muito mais fechado, tá? O perfil dela é profissional, na qual a gente está trabalhando a própria marca, que é o que eu recomendo que vocês façam. Então, por exemplo, a Tuane, ela tem lá o escritório dela. Eu recomendo que ela crie um perfil profissional com o nome dela, para ela elevar a autoridade dela e aí sim direcionar esses clientes para o próprio escritório. Stephanie, por quê? Porque a rede social, ela é predominantemente entretenimento. Quando começou e enxergou, tá, a possibilidade de profissionais autônomos converterem clientes pela rede social, é como se a gente furasse o entretenimento da pessoa. Por que você tem uma rede social? Só parar para pensar. Você quer ver roupa, sapato, você quer ver a vida das pessoas, a viagem dela. Então, a função da rede social é entretenimento. Acontece que nós percebemos o seguinte, bom, eu quero prospectar cliente, o meu cliente está na rede social, logo eu vou estar na rede social. Eu estou onde o meu cliente está, logo eu tenho cliente.
Então, a grande sacada, não só para nós, mas para médicos, fisioterapeutas, lojas, todas foram essas. E com a pandemia, isso potencializou muito mais. Então, hoje é muito difícil você ver uma pessoa que está na rede social sem objetivo. É muito difícil você ver uma pessoa que está na rede social sem objetivo, entende? Então, quando você for criar o seu perfil, você tem que pensar no seu escritório como a sua marca, tá? Como a sua marca. Eu não sei como que você vai no fórum, mas eu particularmente, eu tomo cuidado com a minha vestimenta, com a minha comunicação, porque eu estou representando qual é a profissional que eu quero ser, entende? A rede social é a mesma coisa. Então, você tem que escolher o seu username. O username é esse arroba aqui, que está escrito aqui no caso da minha aluna, Patrícia Guerra ADV. Né? Então, ela já está falando ali o nome dela e qual é a função que ela exerce. A foto do perfil tem que ser uma foto do perfil que comunica, ou seja, vai trazer elementos que vão te valorizar. No caso dela, que ela é uma advogada de família. Então, a gente tem toda uma construção de branding, de marca voltada para ela. Então, a camisa dela é um rosinha mais claro, o público dela é feminino, essa mão aqui, tudo é intencional, gente, entende? Ela vem mostrando um pouco de acessibilidade, porque quando você também produz conteúdo, isso não significa que ela tenha 3.000 clientes, tá? Ela tem pessoas que acompanham ela nesse sentido, pessoas que muitas vezes tiram dúvidas com elas, mas que ainda ela não conseguiu converter. Então, todo esse movimento que a gente faz no nosso perfil, se ele não for intencional, muitas vezes as pessoas vão rotular você como um profissional ruim, sem você querer transparecer isso, tá? Por isso que é importante essa organização. Biografia. Então, ali na biografia, ela vem falando um pouco há quanto tempo ela advoga, o que ela faz, entende? De maneira bem simplificada. Por quê? Porque é o que o nosso público espera. A gente não quer juridiquês, a gente não quer falas difíceis, a gente não quer entrar no perfil de um advogado e não entender a mensagem dele, entende? Aqui no nome em negrito, onde está escrito Patrícia Guerra /ADV, /MG, eu sempre recomendo que vocês coloquem, na verdade, a área de atuação. Por exemplo, poderia estar aqui inventário ou divórcio. Ela optou por colocar o nome dela, mas eu sempre recomendo que vocês coloquem uma palavra-chave. Por quê? Porque essa em nome em negrito é uma das formas de ferramenta de busca, ou seja, das pessoas te acharem no perfil, tá? Aí pode ser /SP ou /americana, que é o interior de vocês, tá bom? Os destaques também precisa ter um pouco dos assuntos que você vem abordando. Então, aqui ela tem inventário, ela tem planejamento sucessório, o contato dela, como são as consultorias, por exemplo. Se você cobra consulta no seu escritório, você não tem que falar, não tem que fazer chamadas para ação do tipo, clique na bio para falar, clique no link para falar comigo, o valor da consulta é X, você não pode fazer isso. Mas você pode explicar qual é a dinâmica da sua consulta. Você pode explicar, olha, caso você tenha interesse, né, em falar com alguém do nosso escritório, você pode clicar no link da bio, tá? A consulta é assim, 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 e aí você explica a dinâmica. O que você não pode fazer é pitch de venda. Você não pode dizer assim, olha, tire uma dúvida comigo agora e clique no link da bio. Entende? Você não pode fazer isso. Você não pode instigar o seu cliente a te contratar. Você tem que colocar assim, ó, meu contato é esse. E sempre vai ser esse movimento, gente, porque é muito difícil um cliente, você converter um cliente por pitch de venda, dizer assim, olha, eu faço aqui a sua reclamação trabalhista por R$1.000. Isso não costuma funcionar na parte jurídica, na área jurídica de advogados, tá? Então, é muito importante, até porque isso é infração ética também, então não façam isso. Então, o destaque tem que estar escrito muito bem explicado, explicando um pouco do escritório de vocês, da equipe de vocês, tá? O link da bio, ele era uma controvérsia para o Tribunal de Ética, e eu confesso que o Tribunal de Ética de São Paulo sempre foi muito bonzinho com os advogados, tá? As decisões mais liberais sempre veio de São Paulo, até essa questão de anúncio, quando estava toda essa questão de insegurança jurídica, o Tribunal de Ética sempre permitiu. Então, vocês sempre tiveram muita liberdade, tá? Agora que está sendo ampliada aí para o resto do país. E esse link da bio sempre foi um posicionamento do Tribunal de Ética aí de São Paulo, no sentido de que isso não é uma captação do cliente, porque é um ato do cliente clicar na bio, né? Falar com o advogado. E hoje, com o novo provento lá no artigo 4º, parágrafo 3º, vem colocando a permissão. Então, é muito importante que tenha um contato
na sua link da bio. Por quê? Para facilitar a comunicação do advogado e cliente, tá bom? Aqui, ó, eu dei um exemplo da escolha do público-alvo. Então, como você vai encontrar, né, esse público-alvo? Geralmente, eu não consigo explicar de maneira minuciosa, mas o caminho é mais ou menos esse. Idade, sexo, poder aquisitivo, profissão, classe social e localização, né? Então, é como se eu quisesse, eu, quanto advogada trabalhista empresarial, atingir públicos de homens empresários de restaurantes de 30 a 35 anos que têm média empresa localizados na cidade de Cuiabá. E esse, de fato, é o meu público-alvo na advocacia, tá? Então, é esse tipo de público que geralmente eu quero atingir. Então, eu vou criar conteúdo, eu vou pensar sempre nessas pessoas, né? Se eu estou falando para um público empresarial, o que que esse meu público, o que que esse possível cliente ele gostaria de ver no perfil, do meu perfil? De que forma eu tenho que me comunicar de maneira mais formal, mais informal? Empresário, gente, tá buscando, tá pensando em girar dinheiro na empresa dele. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a minha postura, porque eu vou estar falando com pessoas mais velhas, pessoas de 30 a 35 anos. Não que 30 a 35 anos são pessoas mais velhas, tá, gente? Por favor. Porque o pessoal do 30 aí já vai passar aqui o rodo em mim, já vão brigar comigo. Mas são pessoas mais maduras, entende? Que está pensando, que está em um outro momento da vida. Se eu vou falar com um jovem de 18 anos, a minha linguagem com um jovem de 18 anos, que é essa geração milênio aí, é completamente diferente com pessoas que estão pensando em ampliar o seu próprio negócio. Então, é nesse sentido, tá, galera do 30? Não me matem, por favor. Não tenho nada contra 30. Inclusive, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Então, a escolha do público-alvo é você entender, ó. Eu até coloquei uma figura representativa. É você, de fato, mirar num segmento de mercado. Desculpa, num segmento de público. É você entender e fazer esse estudo para você conseguir visualizar qual que é a forma que você se comportaria na sua rede social. E, gente, isso muda muito o jogo de tudo, tá? Porque quando você faz, de fato, um estudo de mercado, não só para a sua rede social, mas para a sua advocacia, você consegue até ver como que você vai trabalhar a dinâmica dos seus honorários, né? Se você quer algo em massa, ou seja, de maneira escalável ou de maneira mais personalizada, se você vai cobrar consulta ou não. Porque, como eu falei, né? Vocês precisam pensar, desculpa, no escritório de vocês como o seu negócio, né? Nós somos advogados, mas acima de tudo, a gente precisa olhar o nosso escritório com essa forma, olhando ele como se fosse um negócio. Porque, na verdade, o direito ele é inegociável, ele não tem valor, é intangível isso. Mas os nossos honorários, sim. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês vejam, tá? Como potencializar a prospecção pela internet? Como eu falei, através da produção de conteúdo. Então, aqui, quando você vier educar ou ensinar o seu cliente, você pode fazer isso através de desmistificação de mitos e dúvidas. Quantos mitos e dúvidas o mercado não tem, gente? Porque você é advogado, mas a sua cliente ela tem uma vizinha que é formada em Direito /Google. Então, ela ouviu falar várias coisas sobre pensão alimentícia. Ela fala, olha, você tem direito a 30%, sim, vai atrás disso, aquilo, outro. Tem uma outra que passa uma informação para ela. Então, existem muitas crenças referentes ao direito, tá certo? Que a gente, através da nossa produção de conteúdo, pode vir desmistificando. Inclusive, direitos que os nossos clientes têm e que eles não sabem que têm. Então, isso, assim, gente, isso é o de mais valioso que a rede social ela pode promover. Então, você vem simplificando a vida dessas pessoas, você vai inspirar ela através de mostrar um pouco de quem é você por trás da advocacia, para poder estreitar esse relacionamento de confiança. Então, quando a gente, lá em 2019, foi feita uma pesquisa no Tribunal de Ética do Distrito Federal, perguntando assim para eles, tá, mas essa questão de vida pessoal e vida profissional, né? Existe um limite para a advocacia? Existe um meio termo até onde a gente pudesse ir? E, de fato, no voto lá, né, da relatoria, que foi feita uma pesquisa pela Jovem Advocacia, se falou muito sobre isso. O próprio advogado, ele deve privar pela sua sobriedade, mas isso não é voltado só para a advocacia. Por exemplo, se você quer inspirar um cliente seu, se você quer falar um pouco da sua trajetória, por que você escolheu, por exemplo, o direito de família, as lições que você já aprendeu ao longo da sua carreira, isso, se o advogado for
postar algo muito pejorativo, ele vai estar se prejudicando a si mesmo, entende? Então, é um filtro que você tem que fazer. Todo o conteúdo que for te afastar do seu cliente, não faça, não faça. O nosso objetivo aqui é, de fato, nos aproximar através dessa produção de conteúdo. No próximo slide, eu vou dar exemplo para vocês, tá? Demonstrar essa autoridade, tá certo? Ou seja, o domínio desse conhecimento jurídico. Mostrar quem você é na vida profissional e pessoal. Então, a gente costuma fazer tudo isso. Além da gente ensinar, simplificar, inspirar, a gente precisa explicar, por exemplo, por que o nosso cliente precisa de um advogado, por exemplo. Se você é uma advogada de direito civil na parte contratual, muitas pessoas não entendem a importância de contratar um advogado para se fazer um contrato. Por quê? Porque, culturalmente falando, ninguém faz isso. As pessoas preferem pegar um modelo de contrato no Google. Mas será que o nosso cliente está consciente de qual vai ser o prejuízo quando ele fizer isso? Não. Ele acha que não tem nenhum problema. E você vai ter que explicar para ele que tem sim esse problema. Entende? E você vai fazer isso através da produção de conteúdo. Então, ó, por exemplo, um exemplo de conteúdo de ensinamento. Eu peguei esse de uma aluna minha, e, gente, depois, se vocês quiserem visitar o perfil da Estefânia, ela era, só para vocês entenderem, o que a produção de conteúdo pode fazer na vida de um advogado. Quando eu conheci ela era advogada contratada de um escritório, e ela começou a ter tanto retorno pela rede social que ela saiu e montou o próprio escritório dela. Então, eu tenho muito orgulho, ela é minha aluna, ela começou comigo, ela está comigo desde o ano passado, e ela, de fato, mudou a advocacia dela. Então, o marketing, ele traz a realização, de fato, a concretização da nossa satisfação profissional, do nosso reconhecimento. Eu até peguei esse exemplo de conteúdo de ensinamento, que é onde ela vem explicando ali, né? Afinal, a gestante pode ou não ter o contrato suspenso, e ela vem falando, por exemplo, ó, PL 2058, que é isso? Olha a linguagem que ela utiliza, uma linguagem totalmente simples, uma linguagem sem juridiquês, entende? Ela não vem fundamentando, porque de acordo com a PL, nosso cliente nem sabe o que é PL, né? Que é projeto de lei. Ela vem explicando ali nos outros posts, eu não coloquei, ela não vem explicando, ela vem explicando ali nos outros posts, de maneira bem simplificada, e olha qual que é o movimento do nosso cliente, por isso que eu peguei esse conteúdo. Olha isso. Essa Oliveira.Ellen Cristina comentou assim, ó. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. Tive meu contrato suspenso há 2 meses já. O auxílio é de 80% do salário. Não tenho vale alimentação, ou seja, caiu super minha renda. Logo, quanto mais preciso para comprar o enxoval do bebê. Fica complicada a situação das grávidas nesse período. Essa Oliveira.Ellen Cristina é uma possível prospect da Esther. Entende? Porque ela veio comentando ali, ela deu a opinião dela sobre esse projeto de lei. Mas depois ali nas respostas tem mais conversas, tá? Ela respondendo isso. Stephanie, geralmente o meu cliente vai sempre comentar em uma publicação minha? Depende. Sim e não. Depende. A maioria do movimento que acontece do processo de conversão é no direct, mas tem muitos clientes que comentam na própria publicação. Tipo assim, doutora, a empresa quer suspender o meu contrato, isso pode? Eu sou empregada doméstica. E aí a pessoa faz a pergunta na própria publicação. Ou então ela te chama no direct, né? E aí vocês têm que lembrar que a rede social é um meio e não um fim, tá? Do processo de conversão. Então, quando o cliente te chama, dependendo da forma como você conduz ali o processo de conversão, que eu sempre falo para as minhas alunas, que a conversão começa na dúvida. Então, pensa, se uma pessoa que não te conhece, ela te mandou uma dúvida, você está indo muito bem na sua produção de conteúdo, porque significa que ela confia em você. Então, isso é um validador de que você está muito no caminho certo, entende? Ou seja, outras pessoas entram no seu perfil e vê de fato que você responde ali os comentários, que existem outras pessoas que estão te dando esse voto de confiança, isso vai fazer que cada vez mais as pessoas te vejam como uma referência daquele determinado conteúdo daquela determinada área de atuação. Isso é extremamente importante. Um exemplo de conteúdo de inspiração, essa aqui também é minha aluna, ela é Roberta Zoboli, ela fala de trabalhista empresarial. O perfil dela já é bem mais engessado do que da Estefânia. Por quê? Porque o público dela são empresários, né? Empresários de médio e grande porte.
Então, ela traz alguns conteúdos, assim, de maneira mais descontraída, geralmente nos finais de semana. Ela atende muita empresa de transporte, ela é lá do Espírito de Minas Gerais. Então, esse tipo de conteúdo na qual ela vem falando, ai, que ela gosta da companhia dela, é uma coisa totalmente fora do direito. É onde os advogados têm mais dificuldade. Eles, se você for parar para pensar, provavelmente você tem uma rede social. Geralmente você não posta, domingo com a minha família, isso, aquilo outro. É basicamente isso. É você mostrar um pouco quem você é fora do seu escritório, entende? É você desmistificar um pouco só aquele tipo de advogado, aquele paradigma de advogado. E aí sim você passa a ter uma relação interpessoal com o seu cliente, porque, relembrando, o seu cliente ele não te conhece. Então, é extremamente importante que você mostre um pouco de você para ele, tá? Esse tipo de conteúdo aqui que eu trouxe é muito interessante, é um conteúdo também da Patrícia Guerra, que é essa minha aluna, e aqui ela desmistifica uma das crenças da área de atuação dela, né? Que é cliente que tem dinheiro para fazer inventário, né, gente? Se você for parar para ver quantas pessoas, né, a nível Brasil, tem pessoas que morreram em 1979, até hoje não fizeram inventário porque não tem dinheiro, porque é caro, porque isso, porque aquilo. Né? A maioria das desculpas dos nossos clientes é que eles não têm dinheiro para fazer inventário. E aí ela fez esse conteúdo focado nessa quebra dessa objeção, que é essa barreira, ou seja, essa crença limitante da audiência dela. E aí ela vem explicando, tá? Formas simples, né? Ela vem falando ali da isenção de TCMD, ela vem explicando um pouco sobre isso, né? Ali através dos posts. E qual que é o movimento? Esse conteúdo rendeu 3 contratos para a Patrícia. Depois ela me deu o feedback. Por quê? Porque as pessoas enxergaram que existe uma forma de fazer inventário e que não custa tão alto quanto elas pensaram, entende? Então, isso aqui é muito importante para os nossos clientes. Né? Eu coloco aqui, rompimento de uma das barreiras do processo de conversão, mais essa possibilidade das pessoas entrarem no direct, porque elas vêm e muitas vezes elas querem regularizar uma situação jurídica da qual elas nem sabiam que tinha uma solução. Ai, Patrícia, olha, como que foi? Eu tenho minha mãe que morreu em 2005, né? A gente tem lá a nossa fazenda e a gente não sabia que dava para fazer isso. Como que eu procedo? Os meus irmãos, eles estão concordando com isso, a fazenda não é tão cara, mas a gente tem vontade de vender, nunca vendemos por causa da escritura, isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. Enfim, entende? Aí o seu próprio cliente vai te dar a situação jurídica e o momento que ele se encontra. E qual que seria a forma de vocês resolverem isso? Mais ou menos esse que é o movimento que acontece, tá? Vou falar um pouquinho aqui das novidades do Código de Ética, que é o impulsionamento do conteúdo, que nada mais é do que você pagar, tá? O Instagram ou o Facebook. Para quem não sabe, Instagram e Facebook é a mesma plataforma. Então, é o ato do advogado poder pagar para poder aquele conteúdo chegar na mão do cliente. Tudo que eu ensinei para vocês aqui, vocês conseguem fazer de maneira orgânica. O que é orgânica? Vocês não precisam pagar R$ 1, tá? Porque o bom é que o retorno do investimento é alto na rede social. A única coisa que você vai ter que se organizar é em relação ao seu tempo. Stephanie, quero investir no meu escritório. Eu acredito que esse negócio aí vai dar bom para mim. O que eu faço? Você pode pagar, tá? Para o Facebook / Instagram, poder entregar esse conteúdo na mão do seu cliente. Então, imagina só, se antes era bom, hoje ficou melhor ainda, porque você consegue, muitas vezes, com R$ 20, converter esse contrato em 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil. Porque o impulsionamento, ele é barato, ele não é caro. Qual é o mínimo que eu posso investir, Stephanie? O mínimo é de R$ 6 por dia. Um dia, R$ 6. Né, que você compra e gasta ali de Coca-Cola na esquina. Então, assim, é um valor bem acessível, na qual tanto a Jovem Advocacia quanto os grandes escritórios podem começar a testar, né? Você consegue fazer um refinamento de público, por isso que é importante você saber o público que você quer atingir. Se você é um advogado trabalhista, por exemplo, que quer ter ali como cliente restaurante, então você está produzindo conteúdo de restaurante, você vai filtrar para que esse conteúdo chegue para restaurantes.
Então, isso, gente, essa sacada, eu fico empolgada de falar. Nunca existiu isso antes, entende? Então, é uma possibilidade muito grande de potencialização de resultados para os escritórios. Ou seja, a gente está tendo uma oportunidade que nunca se viu antes na advocacia. Então, resumindo, o que pode e o que não pode. O que pode? Você pode, por exemplo, impulsionar um conteúdo sustentando, né, fazendo uma sustentação oral ou fazendo audiência, explicando toda a dinâmica ali da forma como você trabalha. Eu gosto desse tipo de impulsionamento de conteúdo porque isso mostra a sua dicção, a sua comunicação, a forma como você faz a defesa dos seus clientes, entende? Isso é extremamente importante. Tem gente que nunca nem fez sustentação oral. Eu falo para as minhas alunas, vocês deveriam fazer. Nem que se fosse para fazer um post na internet. Vocês iam gostar, porque a sustentação oral, ela empodera o advogado. Eu, pelo menos, adoro. Não sei se é porque eu gosto de falar igual matraca, mas eu gosto muito de fazer sustentação oral. Né? O conteúdo informativo, que são exemplos como esse conteúdo aqui, ó, não tenho dinheiro para fazer o inventário, poderia ser um tipo de impulsionamento. Esse tipo de conteúdo, a gestante pode ou não ter o contrato suspenso, é um tipo de conteúdo informativo. Então, esse tipo de conteúdo, eu jamais falaria para vocês impulsionarem um conteúdo de informação, porque isso aqui é para estreitar o relacionamento de quem já te acompanha, e não para trazer pessoas novas para o seu perfil, tá? E a página do seu perfil também, por exemplo, você poderia fazer, né, criar um anúncio pedindo para as pessoas passarem a seguir o seu perfil, que lá elas vão encontrar o conteúdo disso, 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 e aí vocês ganharem mais seguidores. O que não pode vocês fazerem através do impulsionamento de conteúdo é divulgar a estrutura física do escritório, né? Por quê? Porque isso traria uma concorrência desleal, é o que as pessoas que votaram lá o novo provimento entenderam. Stephanie, mas eu posso divulgar a estrutura do meu escritório? Pode. O que você não pode fazer é impulsionar. Você não pode pagar para o Facebook entregar isso para mais pessoas, tá? Divulgação de prêmios, a gente sabe que tem vários prêmios, né, que prestigiam advogados, então você não pode divulgar prêmios. Promessa de resultado, então você não pode dizer, olha, eu vou fazer você conseguir finalizar o seu inventário sem você gastar R$1. Entende? Tiro da cadeia por R$500 o habeas corpus. Não pode fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Por favor. E utilização de casos concretos para oferta profissional. Eita, saiu aqui um errinho de português, mas não tem problema. O que significa isso? Você pode falar de casos concretos sem divulgar, obviamente, o nome do cliente. Mas você não pode impulsionar esse tipo de conteúdo, exceto se forem casos de repercussão nacional. Né? A gente sabe, por exemplo, o caso do Gugu. Se o advogado do Gugu quisesse comentar no perfil dele, ele poderia. Ele não pode impulsionar, mas ele pode comentar esse caso concreto, dizendo que ele é o advogado do Gugu, porque isso vem como previsão do novo provimento. Por quê? Porque geralmente sai o nome do advogado. É muito difícil você esconder quem são os advogados representantes de partes públicas, entendeu? Então, você pode colocar isso na sua rede social de maneira perfeita, tá? Caminhando para o final, eu tentei falar de uma maneira, assim, bem ampla, né? Mas de maneira organizada, um pouco sobre o marketing. Eu sei que não é uma coisa tão fácil, principalmente para quem nunca ouviu falar, né? Então, o início é difícil mesmo para todo mundo, né? O primeiro passo é você enxergar que a sua advocacia mudou e que existe novas chances de você poder potencializar os seus resultados através do marketing jurídico. Não tem garantia nenhuma, tá, gente, de que um seguidor vai se tornar um cliente, mas você não pode olhar só para o seu marketing como isso, mas também como um processo de construção de autoridade e de validação social. Porque eu costumo falar que o Instagram, se ele não traz o seu cliente de maneira direta, ele te valida no mercado de trabalho. E isso é extremamente importante, principalmente se você acabou de começar ou se você tem um tempo de mercado e você quer atrair públicos novos, você quer aumentar a dinâmica do seu escritório, tá? E nunca vai ser porque você é o melhor, mas porque você decidiu ser. Então, eu acredito muito que hoje a gente está dentro de um cenário da advocacia de muita prosperidade financeira. E, de fato, eu acredito, com 1001% de certeza, que o marketing é a ponte para essa prosperidade, para essa valorização de mercado, para essa educação dos nossos clientes, para a gente conseguir, de fato, nos valorizar, a gente ter uma percepção de mercado de que a advocacia está aí
é ativa e é, de fato, uma das profissões mais importantes. Então, além de você, de fato, querer prospectar cliente, você vai não fazer só um favor para você, mas para toda a classe, porque muitas das objeções dos nossos clientes, elas vêm de construção, né, de construção social ou de construção do próprio mercado, e através das redes sociais a gente pode mudar, sim, esse movimento. Então, eu quero agradecer vocês. Para quem não me segue, me sigam na rede social, esse é o meu Instagram. E obrigada, estou aberta para perguntas, espero ter contribuído aí com vocês. Obrigadão, gente. As perguntas, Tuane, como que vai ser? Você conduz aí? Só agradecer você pela exposição primeiro. Obrigada. Muito obrigado pela exposição. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a ser feita para a doutora Stephanie? Eu vi aqui que teve alguns comentários, então vou fazer a leitura desses comentários aqui para você. Aqui. O doutor Rodrigo Nasato, ele comentou, é importante nichar nas redes sociais, criar autoridade, criar LP e trabalhar no tráfego pago Google Ads e Face Ads. Ele quis dizer que isso é bom, né? Uhum. E aí ele fez uma pergunta meio afirmativa, né? É importante separar as redes sociais, pessoal do profissional. Eu verifico assim, como eu já falei. Eu acredito que não tem muito essa questão de profissional pessoal. Eu não gosto de falar para vocês terem dois perfis, porque vocês acabam se escondendo. Quem sabe permanecer um tempo legal, né, criando conteúdo e mostrar um pouco da sua vida pessoal na profissional, dá para ficar só com um perfil, porque no final tudo vai ser profissional. Eu tenho dois perfis, mas quando eu entro no meu perfil pessoal? Quase nunca. Então você tem que pensar o seguinte: se o meu objetivo maior é a prospecção de cliente, eu tenho que mostrar um pouco da minha vida pessoal no meu perfil profissional. Eu não posso deixar o meu perfil somente profissional, porque de fato não vai acontecer aquele movimento de você conseguir se relacionar, de você mostrar um pouco quem você é. Porque, gente, a conquista de um cliente pela rede social, ela vem com o trabalho de relacionamento, que leva a pessoa a confiar em você. Como ela vai confiar em você se ela não te conhece? Então, é algo até meio incoerente, entende? Separa o seu perfil profissional e pessoal. Se você, por exemplo, mães, não me matem, tá? Mas eu tenho aluna minha que ela quer postar a foto do filho todo dia. Gente, o seu cliente é legal, ele quer saber que você tem um filhinho, um cachorrinho, mas não é isso que pode predominar, entende? Na sua produção de conteúdo. Então, se você quer ter, por exemplo, um álbum lá só do seu filho, da sua família, faça um perfil separado, tá? Vem ali com a foto do bebê, é legal, mas imagina só, você, quanto consumidor, você entra no perfil lá da sua médica, só tem fotos do filhinho dela, do cachorro. A gente ama a criança, mas é que o nosso cliente, ele não quer ver só isso, entendeu? Da mesma forma que lá na sua biografia, tem que falar de fato o que você é, o que você resolve, né? Se você tem alguma especialização com título referente a alguma coisa, não colocar, sou mãe de 2 cachorros, 3 gatos, advogada, tenista. Não, o nosso cliente, ele não está tão interessado nisso, ele quer saber de fato o que você resolve na vida dele. Na verdade, a grande sacada é essa, tá? Tá bom. E sobre a questão que ele fez também, o comentário de tráfego pago, Google Ads e Facebook, gente, o Google Ads e o Facebook, eles são redes sociais. Agora, a questão é o seguinte, o Google, qual é a diferença de Google e rede social? Só para eu desmistificar isso. No Google, os nossos clientes, eles são muito mais frios. Por quê? Porque eles não trabalham o relacionamento com o advogado. Então, eu trabalho com o Google Ads, mas eu não adianta eu querer cobrar, por exemplo, uns honorários que eu cobraria com um cliente que me conhece há mais tempo, que consegue perceber o valor do que eu sou. Porque o cliente do Google, ele te manda uma pergunta e ele está ali buscando preço, geralmente. Ele não está buscando um valor de mercado. Então, ele não olha muito para o seu diferencial. Por isso que eu aposto mais nas redes sociais. Agora, existem áreas de mercado que são legais para Google Ads. Por exemplo,
você trabalhar com processos indenizatórios, consumidor, geralmente, resumindo, ações ad êxito, né? Não adianta você querer, por exemplo, eu tenho aluna minha de direito médico. Stephanie, vou apostar em Google Ads. Tudo bem, pode ir? Foram. Quer cobrar R$ 500 de consulta? Ele não vai pagar, você está entendendo? Ele não vai querer pagar. Geralmente ali ele está buscando o seguinte, eu vou ver quanto que a Tuane cobra, depois eu vou ver quanto que o da Jéssica cobra, ver qual que é o mais barato, eu vou no mais barato. Ali a concorrência é de preço no Google. Essa é a diferença, mas tem cliente, tá? Só que geralmente nas ações é cota ali de êxito. E o WhatsApp, existe algo que possa ser feito? Sim. Você pode utilizar o WhatsApp como uma das formas de você trabalhar também o conteúdo. Porque, assim, o WhatsApp, gente, é uma das formas mais diretas que você tem, porque você já tem a sua lead, o contato ali do seu cliente. Então, vamos supor, se você já tem uma carteira de clientes, é importante que pelo menos 2 vezes na semana você dispare alguns conteúdos para ele, beleza? Para não ficar cansativo, né, gente? Porque ninguém merece você estar em lista de transmissão dia após dia a pessoa te mandando conteúdo. Primeiro, você tem que pedir autorização do seu cliente, né? E segundo, não seja um advogado chato, por favor. Então, ali, uns assuntos interessantes, né? Você pega aquele mesmo conteúdo da rede social e dispara ali umas 2 vezes na semana. É importante que aquele cliente que veio pela rede social e que você pegou o contato e não fechou com você, também esteja nessa lista de transmissão, porque você também vai aquecer esse cliente. Então, você sempre vai ser lembrado. O jeito que eu mais ganhei dinheiro agora nessa pandemia, o ano passado, foi com newsletter, que é esses disparos, né? Veio muitas medidas provisórias e aí eu estava explicando qual era o comportamento das empresas. Aí aquele cliente que eu fiz advoguei para ele em um ato em específico, ele disse, você está fazendo isso? Estou. Então vamos fechar. Comecei a fazer suspensão de contrato de trabalho e assim começou a me render bons honorários. Então, os clientes, os contatos que você já tem no WhatsApp também é muito importante. E é mais fácil você ser contratado por quem você já prestou algum serviço, tá? E deu tudo certo, né, gente? Se você brigou com o cliente, aí também não tem aí misericórdia. Mas geralmente é muito mais fácil você vender o seu serviço para quem já comprou, tá? Sobre o WhatsApp, eu acho que eu vi uma publicação sua há um tempo atrás, acho que você falou sobre aquelas mensagens automáticas. Sim, gente, olha, eu já fui adepta da mensagem automática, tá? Eu acredito que eu possa colocar isso como regra geral. Os clientes geralmente não gostam de ser recepcionados dessa forma. Antes eu tinha assim, ó. Pelo menos o meu cliente não vai ficar sem nenhuma resposta. Não, gente. Aperta um pouquinho e investe em uma assessoria remota do que você disparar uma mensagem automática para o seu cliente. Isso não passa, eu acredito que uma sensação da forma como ele espera ser recepcionado por você. Porque assim, a gente pensa que o nosso cliente tem que tolerar tudo, né? Mas não é assim, é os nossos clientes que pagam os nossos honorários. Gente, eu trato os meus clientes, eu posso carregar no colo. Então, eu quero que, de fato, ele se sinta 1001% acolhido. Então, a recepção ali do WhatsApp, ela é extremamente importante, porque é a sua ferramenta de comunicação com o seu cliente. Principalmente quem quer prospectar cliente por rede social. Principalmente. Entende? O cliente, ele já vai perceber ali como que vai ser o seu relacionamento com ele. Isso é muito importante. Vocês precisam, de fato, estar prestando atenção sobre isso. Legal. O Rodrigo acabou falando também agora, fazer landing page para esquentar o cliente do Google, usar as redes sociais como vitrine. A nossa rede social, todo o movimento que eu expliquei aqui para vocês, é de fato para ser usado como vitrine. Se você quer pegar as pessoas através do Google para trazer para a rede social, também é legal. Eu não sei qual que é o percentual de conversão, aí depende muito do tipo da landing page. Gente, landing page nada mais é do que uma página, tá, de site que você cria, para quem não sabe. E aí você pode trazer ele para a rede social. Aí você teria 2 fontes de prospecção de cliente, né? Google e a rede social. Essa questão que você comentou do Google Ads, da questão de leilão, vamos dizer assim, né? O leilão de preço, quem cobra menos, a gente já passei pessoalmente por esse... É meio complicado, bem... porque a lead, que é o contato, ela é muito fria, entende? Então, ela não sabe quem é a Tuane. Ela não sabe, entende? Sim. E aí acaba caindo nessa concorrência de preço.
Pessoal que está aqui da comissão, da diretoria, alguém tem alguma pergunta para ser feita? Por favor. Pode falar. Boa noite, Stephanie. Sou sua seguidora também, assídua. Adoro seus posts, adoro seu perfil. Acho super, super legal as dicas que você dá. E aí, a pergunta que eu ia fazer, na verdade, eu também estou tentando aí, eu brinco que eu estou tentando virar blogueira jurídica. Mas eu tenho reparado que assim, né? A gente que está tentando montar um perfilzinho com dicas, né? Enfim, eu atuo bastante na área de família, então eu tento montar sempre isso. Eu não sou uma profissional que gosta muito desse estigma de ser muito séria, muito, sabe, aquela coisa. E eu acho que a minha ideia é sempre quebrar um pouco isso, porque eu acho que essa coisa de seriedade muito... Acho que seriedade não tem nada a ver com capacidade, com competência, uma coisa, outra coisa, né? Mas eu tento fazer uma coisa mais light, né? Então, mostrar minhas ideias, meus conteúdos, às vezes uma coisa um pouquinho mais assim, puxando para um engraçado, mas ao mesmo tempo dando aquela dica, sabe? Porém, o que eu vejo muito, assim, pelo menos dos conteúdos que eu faço, é que o que acaba sempre bombando é esses videozinhos do Reels, dancinha TikTok. Eu, particularmente, para mim, dancinha não dá muito certo. Eu acho que foge um pouquinho, entendeu? Então, eu queria a sua opinião. O que você acha desses advogados que estão investindo? Porque tem vários, né? Que estão investindo muito nessa questão, mas TikTok, eu acho que... Eu não tenho nada contra, eu faço também, mas eu faço na mesma linha, sabe assim, que seria para o Instagram, uma coisa mais... não tão Mais descontraidaça, sóbria. assim. Mais sóbria. Sabe? Porque eu acho que pesa um pouco, não sei, eu acho que muda o foco. O que você acha disso? Você acha que vale a pena investir? Você acha que é uma coisa que é rentável para, sabe, como retorno? Ou você acha que manter essa linha mais sóbria, que nem você mesma disse, você acha que é o ideal, assim? O que você pensa disso? Isso é estratégia de mercado, Paola. Eu conheço advogado que não faz dancinha e que bomba, e eu conheço advogado que faz dancinha que bomba. Logo, a gente conclui que a dancinha não é um fator determinante para você, de fato, estar relevante na rede social. O que manda sempre é o conteúdo. Agora, a rede social, ela é o quê? Eu falei bem no começo da palestra, ela é entretenimento. Então, quanto mais engraçadinho você for, mais as pessoas vão querer rir. Agora, até que ponto isso vai converter é a grande questão. Porque antes você se manter na postura profissional que você deseja e conversar de fato com o público que você deseja, do que você ter lá 100 mil visualizações e ninguém te levar a sério quanto profissional. Não estou dizendo que isso é uma regra, porque o que eu vejo? O público mais jovem, eu tenho um colega meu que ele fala de consumidor e que os vídeos dele é bizarro, tem 1 milhão de visualizações, ele nem peticiona mais hoje, né? Ele é lá de Minas Gerais, porque o escritório dele tomou uma proporção muito grande. Lógico que de todos os contatos da rede social, nem todos ele fecha, né? Mas ele fecha grande quantidade de clientes, porque ele consegue ter essa recorrência pelos vídeos que ele cria. Mas qual que é o tipo de público dele? Consumidor, pessoas que estão com um probleminha ali. Então, ele trabalha com a recorrência, com um público muito mais jovem, você está entendendo? Ah, comprei um iPhone que deu problema, fui na Apple, eles quiseram trocar e não trocaram meu iPhone. Ah, eu vou entrar lá com uma indenização, isso, entende? Então, ele conversa com esse tipo de público e é esse tipo de público que ele atinge. Se você quer atingir um público empresário, uma mãe de família que de fato vai pagar uma consulta para você, eu não sei como que ela enxergaria isso. Você está entendendo? Eu acredito que é uma linha tênue entre o tipo de profissional que você quer representar e o tipo de cliente que você quer atingir. Se vai ser algo rentável ou não, isso é você quem vai definir, Paola. Agora, uma coisa é fato. Se você não quer representar um tipo de profissional mais contraída e criar conteúdos descontraídos, você vai atingir públicos que queiram consumir esse tipo de conteúdo. Entende? Então, eu acredito assim, não tem o que é certo e o que é errado, tem o que serve para você. Stephanie, se eu falasse hoje, por exemplo,
para o público que eu quero atingir, o meu público não gostaria de ver isso. Eu utilizaria outro tipo de estratégia. Eu poderia utilizar humor, por exemplo, eu poderia pegar um conteúdo de humor e eu poderia comentar em cima daquele conteúdo, mas sem eu fazer aquele conteúdo. É como se eu pegasse um vídeo da internet, né? Ah, nessa situação aqui, eu vi esses dias assim, a pessoa estava lá no ambiente de trabalho dela, e aí o chefe, né, viu pela câmera dela, elas estavam brincando lá na rede social, passaram o dia inteiro brincando, né? Aí meu chefe vendo isso, ela publicou isso, porque o povo hoje em dia também não tem limite, né? Aí, se eu fosse, por exemplo, eu, como advogada trabalhista empresarial, eu poderia postar esse vídeo e escrever, nessa situação específica poderia caber suspensão, isso. Então, o empregador, entende? Aí eu comentaria sobre aquele vídeo. Então, teria ali um humor, mas não seria eu a fazer e eu comentaria em cima desse vídeo. É o que eu estou recomendando hoje para as minhas alunas, inclusive alunos do meu curso, fazerem. Inclusive, é uma tendência de mercado muito legal, porque as pessoas vão parar para assistir o vídeo e elas vão parar para assistir a sua explicação. Entendeu? E aí você vai colocar lá. Então, é muito legal você utilizar isso. E aí você, quanto profissional, não precisaria fazer toda aquela encenação. Você pode pegar uma pessoa que já faz e comentar sobre aquele vídeo. Legal. Tá? Stephanie, tem mais uma pergunta aqui dos participantes. O Dr. Paulo Sérgio, ele faz a seguinte colocação. Boa noite, colegas. Não seria caricato, folclórico e desmoralizador para a nossa classe fazer dancinhas? Gente, olha, eu não posso falar em nome de todos os advogados. Eu penso o seguinte, ou está diante de um cenário muito diferente. Então, isso aí, essa questão dessa interpretação, caberia ao OAB nos dizer, né? Porque a OAB é a nossa instituição. E com o novo provimento, não veio absolutamente nada referente a isso. Então, assim, qual é a sua opinião pessoal? Eu acho que depende muito do tipo de área de atuação. Um criminalista, eu acredito que é totalmente fora de cogitação ele fazer. Uma pessoa que fala de consumidor, talvez, gente, entende? Eu acho que depende. Eu costumo geralmente colocar o meu julgamento pessoal através do que as pessoas fazem na rede social, porque hoje em dia eu vejo assim, essa pandemia levou tantos escritórios a fecharem, então eu acho que hoje as pessoas elas estão buscando mais sobreviver. Stephanie, mas você não acredita que isso traz uma questão cultural muito ruim? Gente, existe cliente que vai contratar quem faz dancinha e existe cliente que não vai contratar. Então, do mesmo jeito que existe cliente que ele prefere pelo preço e existe cliente que prefere por um valor de um advogado. Sempre vai existir esses dois tipos de cliente. A questão é que eu estou preocupada com o tipo de cliente que eu quero atingir, entende? Aquele tipo de cliente que quer só preço não é o tipo de cliente que está na minha média da minha advocacia. Então, para mim, isso tanto faz. É o que eu penso. Perfeito, doutora. Só para a gente encerrar as perguntas, a doutora Thalma tem uma pergunta. Tá, vamos lá, acho que o meu presidente já me solicitou. É muito breve, boa noite. Imagina, doutora, a doutora colocou na apresentação a imagem de uma aluna que fez uma postagem e uma pessoa, possível cliente, fez um questionamento. Sim. E teve a troca de mensagens ali mesmo na própria publicação. Sim. Eu já ouvi dizer que isso não seria eticamente adequado, né, se fazer, porque às vezes poderia falar de um trabalho de um outro colega, né, na troca de mensagens ali na própria publicação, que estaria aberto para todos, ou até mesmo dar uma opinião e alguém, algum outro colega, opinar ou criticar, enfim. Também por uma questão de ética, às vezes por questão de querer captar desta forma o cliente, não é nem a prospecção, mas a captação. Procede isso? O que a doutora acha sobre esse tipo de opinião, né, nessa situação? Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Você disse que não é ético ela responder a pergunta, porque ela poderia estar comentando o caso de um outro advogado?
Não é caso de outro advogado, mas talvez, vamos supor assim, um possível cliente faz a seguinte pergunta: nossa, fui num advogado e ele me orientou XYZ. Ah, não. Sim, não, mas Tá? aí tá. Mas aí vamos lá. Depende do tipo de conteúdo, né? Se a pessoa coloca assim, fui no advogado, ou estou com um advogado, ou tenho um advogado, e a pessoa responde, aí eu acredito que nesse sentido isso seria falta de ética, né? Ela dizer Sim. se aquele caminho é certo ou errado ou não. Agora, para perguntas de maneira genérica, por exemplo, ela querer uma opinião profissional sobre uma situação jurídica dela, eu não acredito que exista esse problema. Até porque, se você não responde, rompe a questão da informação. Se o conteúdo ele é informativo, como que eu vou deixar o meu cliente com uma dúvida, ou uma pessoa também que nem precisa ser o meu cliente, sendo que, de fato, o meu conteúdo ele tem essa finalidade? Sim. Entende? Então, isso para mim é também incoerente. Eu deixar uma Sim. pessoa com dúvida, sendo que eu criei o conteúdo para poder sanar aquela dúvida, para poder informar aquelas pessoas, aquele determinado público. Entende? Então, Agora, depende da situação, né? isso depende da situação. Eu vejo o seguinte: eu já vi de tudo um pouco nessa internet. Não tem como a gente ter um autocontrole sobre o que as pessoas vão falar. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que eu vejo assim, quanto mais as pessoas elas tiverem o bom senso, né, todo mundo vai sair ganhando. Por que que hoje em dia, por exemplo, alguns escritórios conseguem cobrar de maneira plena consulta e outros não? Isso é um processo de educação. Da mesma forma como o offline, o online está aí para poder valorizar cada vez mais a nossa profissão. Ah, Stephanie, mas eu vejo fulano de tal fazendo coisas absurdas. Gente, isso é responsabilidade de tribunal de ética. Não cabe a mim ficar fazendo juízo de valor entende? Isso aí é responsabilidade de tribunal de ética. Eu vou fazer a minha parte, eu vejo dessa forma, Thalma. Sim, muito obrigada, viu, doutora, pelo esclarecimento. De nada, querida. Encerramos as nossas perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Stephanie, pela exposição, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz com a sua participação. Acredito que foi muito proveitosa para todo mundo. Esse é um tema, marketing jurídico é um tema que aqui a Advocacia de Americana está sempre querendo saber mais, o que pode, o que a gente pode fazer. Estamos tentando, né? Como você começou dizendo, né? A advocacia mudou e a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar ela. Então, muito obrigado por todo o seu conhecimento que você compartilhou com a gente. E eu vou passar a palavra para o Dr. Melfield para ele fazer o encerramento de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer a doutora Stephanie Paula, tão jovem advogada e nos dando aí um banho de conhecimento na questão do marketing jurídico. Muito importante, muito significativo e muito proveitoso todo o conhecimento que a doutora passou para nós em termos práticos aí. Eu que já não sou dos 35 anos, né, doutora? Mas eu tenho sempre uma visão muito empresarial do direito e vejo muito essas questões. Tenho minha crítica, né, com relação a essa questão do marketing jurídico, das posturas, tudo mais. O que eu vejo muito é que todo esse trabalho é muito interessante, mas é interessante atingir o nosso cliente. E o que eu vejo muito é que, na nossa classe, os colegas se exibem para os próprios colegas, né? Então, é uma coisa muito... que me interessa ver um trabalho de apresentação de um trabalho de um próprio colega. Eu não tenho nada contra, mas eu não sou o cliente potencial dele que ele pode atingir, né? Então, eu vejo que ainda nós estamos caminhando, né? Essa abertura toda recente, a tecnologia a cada dia se altera e nos ensina muito. Nós estamos aprendendo a cada dia como manipular essas ferramentas que nós temos para bem maior de tudo isso é trazer honorários
e que eu costumo dizer, doutora, com todo respeito, o tempo que eu dei aula, eu sempre falava o seguinte, gente, quanto mais complicado, melhor, porque garante o leitinho das crianças, né? Então, assim, parabéns pela sua excelente palestra, eu fico muito honrado, e muito honrado de ter aqui uma representante da advocacia do Mato Grosso, né? Aqui nos ensinando em São Paulo. E se não fosse a tecnologia, né, doutora? A doutora Tuane não conheceria seu trabalho, como a Paola também disse, que são suas seguidoras, e nós não teríamos diminuído esses espaços que a doutora pudesse estar aqui nos presenteando com essa linda palestra. Então, eu quero mais uma vez agradecer a minha diretoria, ao meu presidente, doutor Rafael Castro Garcia, que aqui não pôde estar presente, e a presença da minha querida Cláudia e da minha querida Sara. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, as duas, e essas meninas, essa comissão de cultura, o tiozão, né? O tio Mel está lá e vocês ficam me tirando sarro. Tiram sarro de mim, viu, doutora? Mas, enfim, agradeço a todos os que acompanharam. Eu acho que foi muito bacana e tivemos uma semana jurídica, assim, especial. E sempre pelo trabalho dessa comissão que age assim com total autonomia e com uma competência enorme, capitaneada aí pela Tuane, essas meninas que hoje estão aqui, a Paola, a Jéssica e a Tal. Então, muito obrigado, declaro encerrada então a 12ª Semana Jurídica da subseção da OAB Americana. Obrigado, doutora. Obrigada a todos, desejo sucesso a vocês, espero voltar mais vezes a essa casa. Obrigada a todos da diretoria, obrigada a Tuane pelo convite, desejo muito sucesso para vocês e obrigada a todos os presentes. Nós que agradecemos, Stephanie. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.